Estavam trabalhando na semana passada. Então vamos responder a primeira questão. E a primeira questão eu destaco em negrito a função do primeiro grau, que já vem pronta. Então é um tipo de questão que já vem a equação do primeiro grau e você vai substituir. Onde o 25t, esse t aí está fazendo a função do x e o d está fazendo a função do y. Então vamos escrever essa função e esse t significa o tempo, que ele disse que é 65 segundos. Então vamos ver como é que vai ficar essa função. Então d 5 mais 25t. A função do primeiro grau seria y ax mais b. Essa parte aqui é o coeficiente angular, a parte que esse número que fica na frente do x. No caso, o coeficiente angular aqui é 25, está com a letra t. O 5 não tem a letra. Se eu for escrever com o y, eu posso escrever assim, 25. Então, o t na frente vai ficar parecida com essa daqui, mas não significa nada para essa questão, certo? Só para a gente saber que essa parte, esse t aqui está fazendo a função do x, mesma coisa do x, e esse d aqui é a mesma coisa do y. Eu poderia escrever assim: 25x mais 5. Esse daqui seria o coeficiente angular e esse daqui seria o coeficiente linear. Essa daqui é a parte variável, a parte da constante da questão que sempre vai mudar. E essa parte do 5 aqui é a parte fixa. Então, geralmente, a função afim ela tem a parte variável e tem a parte fixa. A parte fixa que não vai mudar, ela não recebe o x. E a parte variável ela recebe o x. A parte variável também é chamada de coeficiente angular quando a gente fala de geometria. E a parte fixa é o coeficiente linear quando a gente fala de geometria. Então, vamos para a resolução da questão. Nessa questão, é um tipo de questão que vai dar a função essa daqui. E ele está dizendo que depois o tempo, que é o t, é 65 segundos. Depois de 65 segundos, qual é a distância? Então você vai substituir a letra t. No caso aqui é 25d, então vai ficar 25 vezes 65. Então vamos ver como é que fica. 5 mais 25 vezes 65. Primeiro multiplicamos. Então vamos ver quanto é que vai dar o resultado dessa multiplicação. 5 vezes 5, 25. 30, 32. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 6, 12. 13. Então vamos somar. 5, 2, 6, 1. Então vai ficar 5, repete, mais o resultado da multiplicação, que deu 1625. Então, quando a gente for somar no final, vai ficar 1630. Então, 1630 metros. Então, essa daqui é a resposta da primeira questão. Então, esse tipo de função afim de questão, ele vai dar uma função afim, uma formulazinha, e você vai substituir a letra pelo valor que ele dá na questão. No caso, ele diz que o t é o tempo e diz que o tempo é 65 e pede para você substituir. Você substitui, resolve e marca a alternativa que for a resposta. Vamos responder mais uma questão. Vou responder a questão número 2. Ele diz o seguinte: uma torneira despeja 2,5 litros por minuto, enchendo o tanque inicialmente vazio. Considere que y representa em volume em litros e o x o tempo em minutos, a função que representa a situação. Na questão número 2, ele está mandando você representar a situação. Ele dá duas informações aí. Diz que o x é o tempo e diz que o y
é a representação do volume. E o único valor numérico da questão é 2,5. Então vamos escrever isso para ver como é que vai ficar. A representação da função afim é ax mais b. Eu tenho uma informação lá que é 2,5 litros por minuto. Então significa que a cada minuto vai ser 2,5. Em 2 minutos vai ser 5, em 3 minutos vai ser 7,5, em 4 minutos vai ser 10. Então isso daqui é uma parte, isso é uma parte variável. Esse ax é a parte variável da função afim. Esse b é a parte fixa, é um valor que não vai mudar de jeito nenhum. Essa parte variável ela vai receber um x. Então esse 2,5 vai ficar 2,5x, porque é a parte variável da função afim. Então, como só temos esse valor, a nossa função afim, ela só vai ficar com essa primeira parte. A gente diz ela que é uma função linear, quando só tem essa primeira parte. A função linear, afim, é um tipo de função que só tem a parte variável, que é a primeira parte aqui. A gente chama de função linear. Então a resposta da nossa questão é essa daqui, que ele não pede para resolver, ele pede para você ler a questão e representar. Como aqui ele só deu uma parte por minuto, então essa aqui é a parte, a cada minuto vai aumentar 2,5, então é a parte variável. Então terminamos essa questão aqui. E a questão número 2. Vamos responder a questão número 3. Questão número 3, ele diz o seguinte: para pintar uma parede, o pintor cobra 0,75 por metro quadrado, mais uma taxa fixa de R$12. Então ele quer saber a função em relação de x metros quadrados pintados. Então ele dá dois valores. Vamos ver como é que vai ficar. As duas informações, 0,70 centavos por metro quadrado e R$12, uma taxa fixa. Ele fala de taxa fixa, geralmente vem um nome fixo no meio. Então como é que fica essa função? Vamos escrever aqui ax mais b. Essa parte do ax é a parte variável. Essa parte do b é a parte fixa. Então ele não está pedindo para você resolver, ele está pedindo para você representar e escrever como é que ficaria a função para esse problema aí. Então o y você repete, a parte variável é o 0,70 ou R$12. O R$12 ele está dizendo que é uma taxa fixa, então essa taxa fixa de 12 é o b. Então o 12 é o B. Então vamos corrigir aqui. O 12 é o B e o 0,70x é o A. Então a nossa função ela fica representada assim: 0,70x mais 12. Ele só quer a representação, ele não quer a resolução da questão. Vamos responder mais uma questão. A questão número 4, vocês estão vendo, ele fala de prestação de serviços, ele dá uma função do primeiro grau, 20x mais 60, e ele diz o seguinte, lá na última linha, quantos que ele demorou 16 horas para consertá-lo. Esse x aí, ele é a quantidade de horas na questão. Então a gente vai substituir esse x aí por 16. Então vamos ver como é que vai ficar. Então a quarta questão é parecida com a primeira. 20x mais 60. Esse x na questão ele diz que significa horas. E ele diz que depois de 16 horas.
Então, esse 16, eu vou substituir o x por 16. Então, vai ficar assim, ó. 20 vezes 16 mais 60. 20 vezes 16. 2 vezes 16 dá 32. Então, dá 320 mais 60. 320 mais 60 se resume a 380. Então, a resposta dessa questão aqui é 380. Vamos responder mais uma questão.